Então, pessoal, nós vamos iniciar a palestra, nós vamos falar, o tema é cautela e segurança jurídica na lavratura da escritura pública, e o primeiro tema que nós vamos abordar é a boa-fé objetiva. Nós vamos falar da certidão da Lei 7433/85 e o decreto regulamentador. Vamos falar também com relação às cláusulas e cláusulas especiais, procuração e, finalmente, sobre a ata notarial. Com relação à boa-fé objetiva, pessoal, ela tem que estar presente em todos os negócios, tá? E não só apenas no vendedor, e não só no comprador, e também no corretor. Tem que estar presente entre todos que estão participando do negócio. A boa-fé objetiva, a conceituação ali feita, inclusive pelo Dr. Antônio Reinaldo Filho, que é o registrador de imóveis aqui do 2º registro, num livro que ele publicou, ele define que é uma regra geral de conduta que exige dos cidadãos um comportamento reto, leal, solidário, de colaboração. Nada mais é do que a boa-fé. A boa-fé ela se resume em você informar a quem está comprando imóvel toda a sua situação financeira. Olha, antes mesmo de pôr à venda, fala, ó, existe um problema na justiça em que estou discutindo, eu tenho um problema, tenho alguns cheques devolvidos, tenho qualquer tipo de situação. Sou solteiro, mas vivo em um estável com uma pessoa. Essa informação é relevante, que pode, inclusive, no futuro, ter algum problema com relação à participação da companheira ou não. Então, a boa-fé objetiva ela se resume na honestidade plena das partes. Então, elas devem informar tudo o que realmente está se passando. Tá? E ali tem uma definição do Carlos Roberto Gonçalves, que é um juiz. Ele fala o seguinte: devem as partes guardar tanto nas negociações que antecedem um contrato, como durante a execução deste, o princípio da boa-fé. A partir do momento que você começa a mostrar o imóvel, ou o vendedor mesmo vai levar o comprador até a localidade do imóvel para mostrar, deve informar todas as características boas e ruins do imóvel. Evidente que algumas ruins não precisam ser colocadas à vista, mas, pelo menos, alguma coisa que possa prejudicar, de certa forma, o comprador deve ser informada. Tá? E aí fala realmente o seguinte: propiciando a realização positiva do fim contratual na tutela dos bens, no tutelar os bens e a pessoa da outra parte. Então, a boa-fé, a honestidade, a retidão tem que estar presente em todos os negócios. Isso ainda, inclusive, essa boa-fé que está dentro do íntimo das pessoas, ela é analisada pelo juiz, dependendo da situação num contrato em que está sendo discutido, por exemplo, uma fraude à execução, uma fraude aos credores. Então, a boa-fé objetiva, resumindo, até antecipando um pouco a questão das certidões, imagine o comprador, a boa-fé objetiva dele é dizer: eu quero as certidões, porque isso é boa-fé, tá? Ele exigia a certidão, e o vendedor de apresentá-las. Quando o vendedor fala, não vou apresentar as certidões, não precisa apresentar, não quer apresentar, não é um comportamento de boa-fé. Ele pode realmente até nem ter nenhum problema com a justiça, mas esse comportamento não resulta de boa-fé, é má-fé. E aí o comprador que dispensa a certidão, os tribunais hoje têm entendido que ele não está mais na boa-fé, ele já está de má-fé. Então, a certidão hoje é importantíssima em todos os negócios. Inclusive, a boa-fé fala ali que ela se justifica no interesse coletivo. Por quê? Essa boa-fé ela vai se expandir em vários negócios. Imaginem que eu não exigia certidões e fiz a venda, fiz a compra. Essa outra pessoa que adquiriu o imóvel, que vai comprar de mim, por exemplo, ela vai exigir as minhas certidões, mas as anteriores não foram exigidas, e a venda pode retornar lá atrás, como acontece, já vi vários negócios assim. Então, esse coletivo, porque vai atingir várias pessoas, os proprietários anteriores e até os proprietários futuros. Então, ela se resume nessa questão do coletivo. Inclusive, existe um princípio contratual, que é a função social do contrato. Então, essa função social é um princípio de ordem pública, e que o contrato será analisado pelo juiz, verificando se está exercendo essa função social. E, a partir do momento que você dispensa uma série de certidões, podemos pensar que está tendo uma quebra
desse princípio contratual presente em todos os contratos, principalmente nos contratos onde existe consumidor e fornecedor, que pode se pensar, inclusive, na questão contratual entre corretor e cliente. Tá? Então, a previsão legal, pessoal, é na Lei 7433, com relação às certidões, e são as certidões fiscais feitos ajuizados de ações reais. Certidões fiscais são as certidões em que envolve tributos. Certidão de débitos condominiais, por exemplo, que não é um tributo, mas é um débito fiscal. Certidão de débitos do IPTU. Pode, inclusive, ter um débito de ISS, que é Imposto sobre Serviços, com relação à construção. Débito de INSS, dependendo do prédio, caso o prédio esteja construído e não foi pago o INSS e nem ocorreu a decadência desse débito. E também as ações reais são as ações que envolvem o imóvel em si, aquele imóvel. Tá? Então, imagine que eu fiz uma venda de um imóvel para um cidadão e, por algum motivo, nós estamos discutindo esse imóvel na justiça. Tá? Então, essa certidão de ação real, que ela sai em todas essas certidões que vocês já conhecem. Certidão do Fórum Estadual, por exemplo, sai todas as ações reais que envolvam os imóveis. Tá? Mas a lei ela especifica dessa forma, ações reais. Tá? E as certidões, pessoal, isso é muito importante para vocês, porque muitas pessoas chegam ao cartório e falam, vamos apresentar a certidão, tudo certinho. E aí me apresenta a certidão de Piracicaba. Aí o vendedor chega no cartório e fala, poxa vida, eu cheguei agora de São Paulo, eu moro em São Paulo. O cara mora em São Paulo, o imóvel pode estar localizado em Piracicaba, mas as certidões devem ser retiradas na comarca onde ele reside. Só qualquer pessoa que vai cobrar ele vai entrar com ação no Fórum João Mendes de lá de São Paulo, capital. Não vai entrar em Piracicaba. Pode entrar em Piracicaba, talvez, para cobrança do IPTU, para qualquer tipo de outra situação envolvendo o imóvel. Então, é importante que as certidões sejam tiradas do domicílio dos vendedores e também da localização do imóvel. Agora, tem uma outra situação. Domicílio pode abranger onde a pessoa reside, tem a sua residência, a sua casa, e também onde ele exerce a profissão dele. Como eu dei um exemplo ali, por exemplo, o João trabalha em Piracicaba, mas reside com sua família em Campinas. Contudo, a esposa de João trabalha em São Bernardo do Campo e o imóvel vendido se localiza em Jundiaí. Então, aí tem uma complexidade de domicílios. Então, tem que ser tirada todas as certidões de todos os domicílios, profissionais e residencial. Então, no caso ali, seria Piracicaba, onde está localizado o trabalho do João, Campinas, onde ele reside com a sua família, e São Bernardo do Campo, onde a esposa dele trabalha. E aí, Jundiaí, que é onde está localizado o imóvel. Mas isso é muito complicado, é muita certidão. Pessoal, nós estamos na era da internet, na era da comunicação. Existem empresas especializadas que tiram essas certidões. Em São Paulo, existe uma empresa lá, chamada Central Paulista, que ela tira todas as certidões. Tá? Eles encaminham para você aqui, para Piracicaba, por SEDEX, num prazo muito rápido. Você paga por um boleto, com cartão. Então, hoje em dia, apesar dessa dificuldade e da rápida conclusão dos negócios, dá para fazer tudo certinho, exigindo todas as certidões. Tá? Então, as certidões dos proprietários estão cansados de ouvir, né? Certidão da Federal, da Receita Federal, da Estadual. E aqui tem a civil e criminal. Já brigaram comigo várias vezes por causa da criminal. Pô, mas o cara não tem... Mas por que criminal? Não tem nada a ver com imóvel. Já peguei uma situação, por acaso, tá, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês aqui, de um caso prático. A pessoa compareceu no cartório para fazer uma escritura de venda e compra, e, por engano, a pessoa que tira a certidão para nós lá, ele tirou a criminal no lugar da certidão civil. E a pessoa tinha 3 processos crime contra ela. E esse processo crime envolvia crime tributário. Ou seja, existe uma grande chance da compra desse imóvel ter sido o fruto de um ilícito criminal. E aí, se ocorrer isso, pode o Estado vir, por uma ação penal, fazer a arrecadação do bem, tá? Para a União. Então, é importante verificar. De repente, o cara lá tem crime do colarinho branco, crime tributário, qualquer outro tipo de crime, falimentar, inclusive,
pode afetar o imóvel. Então, a criminal também é importante. Ah, mas o cara matou um cidadão lá com 50 facadas. Não tem problema, ele não teve nenhum benefício com isso, a não ser que ele matou alguém lá que deixou uma herança, algo do tipo. Mas, fora isso, não vai afetar em nada. É um custo a mais, mas que vai dar segurança para o cliente com certeza. Tá? A certidão dos tabelionados de protestos. Em Piracicaba nós temos apenas um cartório, mas em São Paulo são 10 cartórios de protesto. Existe um distribuidor lá. Então você vai no distribuidor, pede, ele faz a pesquisa dos 10 cartórios. E cada cartório fornece para você essa certidão. Então também existe uma praticidade nisso. A da trabalhista, essa aí é indispensável para qualquer negócio. Se eu comprar um imóvel do meu pai, que eu conheço a vida financeira dele, eu vou pedir a trabalhista dele. Porque eu não sei se ele, de repente, tem lá um caseiro na chácara que ele não registrou e que entrou com uma ação trabalhista contra ele. E você pode perder o imóvel. E a trabalhista não vem com aquela história bem de família, o bem é o único bem que eu possuo, eu tenho mais patrimônio. Ele vai desconsiderar qualquer tipo de informação e vai penhorar. Ele vai levar a prazo o bem e você vai perder. Até você embargar, é dor de cabeça, vai gastar com advogado também. E a gente não quer que chegue nessa situação, até esse ponto. A segurança jurídica ela é feita para que isso não chegue no Poder Judiciário. Essa é a função do tabelião, passar a segurança jurídica para que não chegue todo esse litígio no Poder Judiciário. Tá? Vamos voltar aqui. E aí, pessoal, de repente apareceu uma ação lá na Justiça Federal. Como é que faz? Como é que vai saber do que se trata? É a famosa certidão de objeto e pé. Essa certidão de objeto e pé, como o próprio nome diz, fala qual é o objeto, o que está se discutindo aqui. Nós estamos discutindo uma mensalidade do CRES que não foi paga, por exemplo, que é da federal. Ou é, por exemplo, um débito de INSS, o cara é empresário e não está pagando o INSS dos funcionários. E aí você vai até a Justiça Federal e solicita uma certidão de objeto e pé. Ela vai constar o valor da ação, do que está se discutindo e em que pé está, em que andamento. Ou está arquivado, já foi extinto o processo, está na fase de penhora ou não. Tá? Então, qualquer dessas certidões apresentar qualquer tipo de processo, certidão de objeto e pé. Tá? E aí nós vamos ter que discutir a questão se está arquivado, se não está, o que está acontecendo. Tá? Detalhe importante, pessoal, o cartório ele tenta passar o máximo de segurança jurídica para os compradores, para o vendedor, inclusive para o corretor também, só que nós não temos o poder de dizer pode comprar tranquilamente que não vai ter problema nenhum quando existe uma ação, por exemplo. Até mesmo sem ação, a gente já viu alguns imóveis serem penhorados, mesmo não tendo ação. Claro que com as certidões em mãos, você vai ter uma prova robusta, que você vai quebrar qualquer penhora, qualquer tipo de ação judicial. Mas você não pode falar, o cartorário não tem o dever de dizer fique tranquilo que não vai ter problema nenhum. Eu confirmo para o senhor a qualquer momento que isso está tudo certo. Eu avalizo esse negócio. Não dá para nós fazermos isso. Então, as pessoas falam, mas Vinícius, fale para o cara que está tudo certo, que é o único bem que ele tem, não vai ter problema e tal. A gente tenta ao máximo passar segurança, mas quem tem que decidir isso é o comprador. Ele quem está comprando. E a gente não pode estar assumindo essa responsabilidade. Mas a segurança jurídica, toda a situação do negócio, nós informamos, é nosso dever. Inclusive, não sei se todos sabem, mas o cartório de notas, em especial, tem o dever de informá-los de qualquer tipo de negócio sem custo adicional nenhum. Então, se você levar uma documentação para nós analisarmos lá, nós não vamos cobrar nada por isso. Nós não somos advogados, nós não damos assessoria jurídica e cobramos por isso. Nós damos assessoria, mas não cobramos. É um serviço gratuito, é função do tabelião fazer isso, tá, pessoal? Sem custo nenhum, além da escritura. E quando o imóvel é urbano, pessoal, as certidões, como eu disse, débitos fiscais, é o IPTU, o ISS, dependendo da situação com relação à construção. O ITBI também pode estar com atraso, com débito em aberto. Eu já vi alguns imóveis, 2, 3 casos, em que o ITBI não foi pago. Não porque o cara não pagou, mas porque foi guia duplicada, e esse débito fica constando lá na informação da dívida da prefeitura,
e aí tem que pagar. A pessoa que assume essa responsabilidade tem que pagar, a não ser que você consiga desconstituir o crédito do município. Mas o ITBI também é um que vai aparecer na certidão. Tá? As infrações, por exemplo, taxa de limpeza de terreno, o cara não fez a capinação, ou qualquer outro tipo de infração. O cara não fez a construção com alvará de licença, pode gerar uma infração. É difícil verificar isso, mas pode acontecer. Então, isso vai aparecer tudo na certidão de débitos da prefeitura. Tá? Aquele relatório que nós tiramos pela internet, ela não tem valor legal nenhum. Então, é importante tirar a certidão, que ela vai realmente certificar se existe ou não débito. Inclusive, com a Sandra, acho que nós tivemos um caso que o relatório estava limpinho, só que existia um débito de um desmembramento que saiu na certidão. E aí foi um caos para a gente conseguir resolver. Resolvemos, mas tem que tomar cuidado com relação a isso. A certidão do SEMAI. Aqui em Piracicaba, a SEMAI é uma autarquia do município. Então, eles vinculam a certidão da prefeitura com a certidão do SEMAI, que é um serviço, não é um tributo, é um serviço prestado. Na maioria dos outros municípios, a certidão não é exigida de serviço de água e esgoto. Aqui em Piracicaba, ela diz que isso é válido com a apresentação da prefeitura e vice-versa. Então, SEMAI tem que apresentar, mesmo quando existe essa cobrança no condomínio. Tá? Porque o prédio em si pode estar devendo. E como a da prefeitura só vale com a do SEMAI, também é obrigado a apresentar a do SEMAI. A do condomínio sempre dá algum pepininho lá no cartório. Por quê? A pessoa apresenta a certidão no condomínio da administradora, assinada lá pela responsável. Só que essa certidão é da administradora, não é do responsável pelo condomínio. O responsável é o síndico. Então tem que ter a cópia da ata de eleição do síndico, para ver se ele realmente é o responsável pelo condomínio, que pode assinar lá qualquer outra pessoa e não ser o responsável. E também essa ata tem que estar registrada no cartório de títulos e documentos, ou, se for o caso, até no cartório de registro civil jurídicas, que fica no cartório de registro de imóveis também. Então, apresentou, assinada pelo síndico, com a firma reconhecida do síndico, e a ata da eleição dele devidamente registrada, tranquilamente vai reconhecer. O que isso vai acarretar depois, caso não apresente, é a cobrança dos débitos do comprador, mesmo sendo do proprietário anterior. Como é uma obrigação que a gente chama de REM, ela recai sobre o imóvel, não sobre a pessoa. O condomínio vai cobrar quem está lá no imóvel, quem é o proprietário atual. Não vai cobrar do vendedor. Tá? Então, tem que exigir essas certidões do condomínio. Com relação ao imóvel rural, pessoal, hoje está na moda, está tendo muita alteração das leis com relação ao imóvel rural, com relação a valor de imóvel e tal. E talvez isso mais precisamente na parte de ITCMD, que é o Imposto de Doação e de Inventários. E quem tem imóvel rural aí para fazer inventário vai tomar um susto na hora de pagar o imposto de causa-mortes, tá? Porque teve algumas alterações que mexeram profundamente nisso. Então, a certidão hoje, negativa de débitos do ITR, que é fornecida aqui no site da Receita Federal, você digita lá o número do NIRF, que é o número do imóvel na Receita Federal, e vai sair a certidão. Caso não saia a certidão, provavelmente não pagou algum ano, alguma DARF, então vai ter que regularizar na Receita Federal isso. Ou deixou de entregar alguma declaração. O CCIR é dos últimos 5 anos, mas ele vem num formulário só. Vem os anos 2000, salvo engano, está 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005. Então, você apresenta, aqui é um imposto bem baratinho, tem imóvel que paga R$10, R$15, e aí faz o pagamento, resolve, dá para fazer escritura normalmente, porque isso é obrigatório. Tá? Agora, pessoal, tem a certidão negativa de débitos florestais, do IBAMA. Tá? Essa certidão, até pouco tempo, nós não estávamos exigindo, porque ela não estava saindo. Hoje, no site do IBAMA, que é o site www.ibama.gov.br, você digita lá o nome da pessoa, o CPF dela, e se ele já tiver cadastrado no IBAMA, você já emite na hora a certidão. Vai dizer que ele não sofreu nenhuma multa. A multa por desmatamento, por assoreamento de rio, multa de poluição ambiental, alguma coisa do tipo. Então, é obrigatório a apresentação dessa certidão do IBAMA em venda de imóvel rural. Tá?
Antigamente, nós constávamos lá que o comprador dispensou a certidão, porque não existia um órgão responsável pela emissão delas. Hoje existe o IBAMA, tem que apresentar. Tá? Em todas as certidões envolvendo os imóveis urbanos e rurais, pessoal, a certidão negativa de ônus e alienações é obrigatória. O cartório não faz sem essa matrícula. Aduziu que a atitude do credor de desprezar o fato do cumprimento quase integral do contrato não atende à exigência da boa-fé objetiva. Então, fica fácil do cara. Ele vai fazer de tudo para o cara não pagar, para o comprador não pagar. Ele vai tentar quebrar o cara de alguma forma para ele não pagar isso. Por quê? Ele pode, de repente, falar, o dinheiro vai ficar tudo para mim. Ele já pagou 400 mil, ele perde, de repente, o valor que ele deu e eu vou ter um enriquecimento indevido, ilícito. Então, os tribunais, o direito, ele não coaduna com isso. Ele quer que o contrato seja finalizado e cai novamente na boa-fé objetiva. O credor que se esquiva de receber o pagamento não tem boa-fé. E aí, pessoal, na hora de nós lermos a escritura lá, no cartório, sempre fica um negócio no ar. Porque lá fala, na lei, e nós colocamos isso na escritura, que a cláusula resolutiva expressa, que é a escritura que nós fazemos lá, ela se rescinde, opera, na verdade, de pleno direito. E se você lê a lei seca, como está lá no código, pleno direito, ou seja, não pagou, o que você pagou, você perdeu, e o imóvel volta para mim. Nada disso. Então, tem um equívoco na interpretação literal da lei. E, às vezes, a pessoa fala, não, mas fale para o vendedor que resolve de pleno direito. Não posso mentir. Ele vai ter que, inclusive, entrar com uma ação judicial para ou fazer a cobrança específica, a execução específica do negócio, ou então pedir a perdas e danos. Então, não existe esse lance de pleno direito. Perde o que deu, a não ser na questão do contrato, do sinal, decisão legal também. Mas na cláusula resolutiva expressa depende de uma interpelação judicial ou extrajudicial, que é uma notificação que é feita no cartório de títulos e documentos. Tá? Mas depende do juiz fazer análise, ver se realmente se ele vai perder o valor que deu ou vai ser reduzido a sua indenização do valor recebido. Tá? Como eu disse lá, uma simples leitura do referido artigo pode nos indicar que, operado o inadimplemento, o contrato se resolve de pleno direito na hipótese de cláusula resolutiva expressa, o que não é uma verdade absoluta. Tá? Aí eu coloquei lá alguns requisitos que o magistrado, que o juiz vai analisar numa hipótese de execução de um imóvel, de um contrato, ou de uma letra de câmbio, ou nota promissória, com cláusula expressa. Então, ele vai analisar lá os requisitos exigidos para a resolução do negócio, questão da função social do contrato, a boa-fé e tal. A validade da cláusula, se essa cláusula foi redigida de maneira... Porque, às vezes, tem algumas cláusulas que podem ser nulas ou anuláveis, dependendo da situação. E a importância do inadimplemento, que é a questão se vale a pena resolver o negócio. E se a cláusula está submissa aos princípios da boa-fé, das exigências da justiça comutativa. Comutativa é a justiça igualitária. Ninguém pode estar ganhando demais igualdade entre as partes contratantes, entre vendedor e comprador. E é importante também, às vezes eu observo algumas situações no cartório em que comparece uma pessoa humilde, sem muito conhecimento nessa área de direito imobiliário, na parte de negócio imobiliário em si, que está comprando o primeiro imóvel, e uma pessoa, um vendedor, um negociante que já tem uma carga já nas costas aí de corretor de imóveis, ou até mesmo de empreendedor, e às vezes vê que a gente dá um auxílio maior para essa pessoa, orienta melhor ela. Por quê? Existe uma desigualdade aí, pessoal, entre vendedor e comprador, de conhecimento da área técnica. E o cartório tem essa função de criar um princípio da igualdade, igualar as partes. Então, eu tenho o dever de informar um pouco mais a parte. Não que eu vou ser o advogado dela. Coloque tal cláusula que é melhor para você. Isso não. Eu vou tentar ajustar que fique em pé de igualdade as relações. Tá? E, às vezes, eu sou visto até com... O pessoal me olha meio assim, de canto. Pô, o cara está ajudando a pessoa. Não é ajudando. É tentando igualar a relação, tá? entre as partes.
e a tal da justiça comutativa, a justiça igualitária. E como eu disse aqui, na cláusula nutritiva expressa ou na tácita, se faz necessária interpelação judicial. Vai ser sempre um processo judicial essa discussão. Tá? E aqui uma coisa importante, que é o inadimplemento antecipado. Imagine que você conhece o comprador do imóvel e você está vendo que ele está quebradinho já está, é um empresário que não tem condição mais de pagar, está sempre atrasando, e você está vendo que uma hora ou outra ele não vai conseguir te pagar. É o chamado inadimplemento antecipado. Então, as condutas, a definição é a seguinte: as condutas revelam que, fatalmente, o contrato não será adimplido no tempo convencionado, o que possibilitará ao prejudicado requerer a desconstituição da relação, evitando prejuízos maiores. Então, o cara que vai se prejudicar, o credor, no caso, ele pode exigir que, ao juiz, isso, tá, que seja feita a desconstituição da relação, o desfazimento do negócio. O cara não vai me pagar no prazo, então já vou entrar com a ação agora, que eu já tenho um indício dessa impontualidade ali nos pagamentos. Então, você pode entrar. Inclusive, o comprador, por exemplo, quando o vendedor não vai cumprir o prazo de entrega do imóvel, de repente, e o imóvel tem um interesse tão grande para ele que, se ele não tiver naquele momento o imóvel, o seu interesse perde. Por exemplo, num empreendimento de grande vulto, algum lançamento de loteamento, por exemplo. Então, pode pedir-se inadimplemento antecipado. Tá? E a desconstituição da relação. Agora vamos entrar nas cláusulas, pessoal. Eu vou falar rapidamente com relação à cláusula de acrescer. A previsão dela no artigo 551. E, às vezes, vocês não tenham tanta habitualidade no dia a dia de vocês de ver esse tipo de coisa. Mas essa cláusula de acrescer, ela funciona o seguinte: quando alguém doa o imóvel para um terceiro, ou para um filho, para qualquer outra pessoa, quando ela faz a doação para fulano e sua mulher, existe esse direito de acrescer. E nisso aqui, pessoal, vocês podem ganhar o negócio no tapa. Você pode matar ali a charada e não vai precisar fazer o bendito no inventário. Imagina a situação. Meu pai faz uma doação de um bem para mim e para minha esposa. Ótimo, tranquilo. Então ele coloca Vinícius e sua mulher, vai receber o imóvel. E aí, numa situação, eu bati as botas, morri. Tem que fazer inventário do Vinícius e tal. O artigo 551 é uma exceção a essa questão do inventário. Quando faz a doação do bem para o marido, e para a mulher, é a chamada doação conjuntiva. O que acontece? Mesmo que o meu pai não tenha dito expressamente isso no título, na escritura, que ele quer que opere esse artigo, a minha parte ela vai automaticamente, uma ficção jurídica, ela vai transferir para minha esposa. Ela vai ficar dona dos 100% do imóvel. Não falei do usufruto aqui, estou falando só de doação do bem total. Tá? Então, vai automaticamente para minha esposa. Então, ela fica dona de 100% do imóvel, sem precisar fazer o inventário meu inventário, no caso. Então, vocês podem, nesse caso, ganhar um negócio rapidamente, matar a charada e fugir do advogado, fugir do inventário. Tá? E aí, esse é um trunfo muito grande na mão do corretor de imóveis, que conhece esse instituto. Como a consequência é, subsistirá o imóvel na totalidade ao cônjuge sobrevivente. Só que imagine uma situação, pessoal. A lei ela diz isso no artigo. Mas será que é uma imposição da lei ou tem que ser uma imposição expressa do doador? Eu, particularmente, acho que tem que constar expressamente que o doador quer que isso aconteça. Por quê? Se meu pai doou esse imóvel para mim e para minha esposa, ele quer beneficiar o filho e não a esposa. Imagine uma situação em que eu faleci, o bem vai transferir automaticamente para minha esposa. Imagine que ela não seja uma nora tão bacana, ela vai ficar com 100% do imóvel. E meu pai vai ver que a nora não tão bacana está com a propriedade toda e os netos dele não tem nada, não recebeu nada. Porque o neto não vai herdar essa minha parte.
vai direto para a esposa. Os filhos ficam fora. Então, ocorre aqui, pessoal, um prejuízo aos herdeiros. Tá? Os herdeiros não receberão nada. Eu já fiz, acho que, uns 10 casinhos disso aqui lá no cartório já. Tá? Então, é um prejuízo aos herdeiros. Particularmente, acho que tem que constar isso do título, que o doador quer que funcione dessa forma. Tá? Inclusive, o Dr. Everton, do primeiro registro de imóveis, também entenda dessa forma, que deveria ser expresso. Mas, como está na lei, ele obedece, eu obedeço, e vocês também. E agora, com relação à cláusula de reversão. Ela não é tão habitual, mas tem aparecido alguns negócios. A reversão é: eu faço uma doação do imóvel, por exemplo, para o Marcelo, e digo, se o Marcelo morrer primeiro que eu, esse imóvel volta automaticamente para mim, sem inventário, sem nada, sem discussão, sem nada. Os filhos dele não vão receber nada, então volta esse bem para mim. Só que, quando você pega um imóvel que tem essa cláusula de reversão, e você vai vendê-lo para alguém, essa cláusula não pode continuar em vigor com relação ao comprador, um futuro comprador. Então, essa cláusula tem que ser cancelada, essa cláusula de reversão, porque ela é resolúvel, ela vai acompanhar o imóvel. Então, se eu vender um imóvel, se eu fiz a doação para o Marcelo, com a cláusula de reversão, e ele vai vender esse imóvel, por exemplo, para o maçom, a cláusula continua em vigor. E se o Marcelo morrer, o imóvel volta para mim, e quem será prejudicado é o comprador. E a Caixa Econômica Federal, até nós, o cartório, não fazemos com essa cláusula, a venda com essa cláusula. A gente pede para cancelar. A não ser que o comprador, que, na minha opinião, é doido, queira comprar com essa cláusula de reversão. Esperar o cara morrer para voltar. A não ser que seja entre família, algum negócio muito íntimo, né, entre as partes. Mas não acredito que ninguém queira que isso aconteça. Então, pessoal, cancelar a cláusula de reversão, tanto nas vendas à vista quanto nas vendas financiadas. Tá? E a cláusula de reversão, a característica dela, pessoal, é intuito persona. Ou seja, a pessoa doa para aquela que ela realmente quer. Eu quero que o Marcelo seja o beneficiário, por um motivo de foro íntimo ou sei lá o quê. E essa propriedade, como eu disse, é resolúvel, ela vai acompanhar o imóvel. Então, é necessário realmente o seu cancelamento. E essa cláusula de reversão ela pode ser imposta, por exemplo, na pessoa física em que eu faço a doação para uma pessoa ou numa empresa. Eu faço a doação para a Associação dos Corretores de Imóveis de Piracicaba. Dou um imóvel, por exemplo. E digo se a sociedade se extinguir antes da minha pessoa, que no meu caso é a sua morte, o bem volta para mim. Então, eu vou doar para essa associação. Imagine que a associação não vingue, não tenha o seu andamento. Extinguir a sociedade e volta o bem para o doador. Tá? Acontece bastante isso, tá, pessoal? Com relação a essa doação, com essa intenção para a pessoa jurídica. Tá? Eu já vi alguns casos. E a comoriência. A comoriência é o que é, pessoal? Quando 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião. Imagine que eu fiz a doação do imóvel para o Marcelo e nós dois estávamos indo para a França, lá no Air France, lá no avião da Air France. Morremos os dois. Como é que fica essa situação? A lei diz que vai se entender que nós morremos juntos, sem definir a data exata da morte. Imagine que eu morri primeiro, depois morreu o Marcelo. A consequência é muito maior, é muito grande nisso. Então, considera que os dois morreram ao mesmo tempo. Então, os herdeiros do Marcelo serão os beneficiados. É a famosa comoriência. No direito romano, se entendia que morria primeiro o mais velho, que era mais debilitado. Depois, lá no direito do Justiniano, entendia que era o mais novo, que era menos experiente e tal, que morria primeiro. Então, hoje não. Comoriência se considera que os dois morreram na mesma ocasião, no mesmo minuto. Tá? Porque as consequências da sucessão são bem diferentes aqui. Se um morrer primeiro ou morrer depois. Como ficará a venda de um imóvel clausulado com a reversão? Como eu disse, ele vai acompanhar o imóvel. E aí, os efeitos é ex tunc. Então, ele retroage lá atrás e o bem vai voltar
para aquele que fez a doação, independentemente de estar na mão de uma outra pessoa. Ele vai sair da mão do comprador lá e voltar para o doador. Agora, cláusulas restritivas, pessoal. Isso aqui vocês estão, acho, cansados de ver na prática. Porque todo mundo que faz doação lá no cartório coloca essa cláusula. Pelo menos a impenhorabilidade e incomunicabilidade é bem comum. Eu vou explicar cada uma delas. Inalienabilidade é a vedação de fazer a venda do imóvel. Então, uma pessoa que doa o imóvel, ela coloca essa cláusula. Então, você não pode vender, tá, o imóvel. A cláusula de impenhorabilidade, o imóvel não pode ser penhorado por dívidas futuras. Dívidas já existentes pode recair sobre o bem, vai ser penhorado, essa cláusula vai ser tida como não lida, não escrita. Tá? E a incomunicabilidade, onde você veda que o cônjuge receba parte do imóvel doado. Tá? Eu vou explicar cada uma delas detalhadamente, a forma delas serem impostas. Tá? A doação é uma maneira de ser colocada essa cláusula. O pai doa para o filho o imóvel e coloca a cláusula de impenhorabilidade, que não pode ser penhorado. Inclusive, é importante vocês analisarem isso, pessoal, na questão da locação. Um bem com a cláusula de impenhorabilidade é discutível se pode ter uma execução sobre ele. Apesar do STJ entender hoje que na locação, mesmo sendo bem de família, ele é penhorável, pode incidir a penhora. Mas essa cláusula de impenhorabilidade pode ter pode ser uma pedra no sapato de vocês na hora de cobrar o locatário, até mesmo o fiador. Tá? E pode, por exemplo, o pai dizer assim: filho, eu tenho dinheiro para comprar e eu vou te doar esse dinheiro. Então, o pai, como o dinheiro para a compra do imóvel é do pai, ele pode impor as cláusulas. É a chamada doação de numerário. Então, vocês podem orientar as pessoas que querem colocar o nome dos filhos, por exemplo, e que existe essa possibilidade, doar o dinheiro e o filho compra e ele colocar aquelas cláusulas. Tá? E a subrogação. A subrogação é um pouquinho mais complexa. Por exemplo, comprei um imóvel solteiro. E aí eu vinha me casar, e aí eu vendi aquele imóvel que era meu de solteiro. E esse imóvel é exclusivo meu. Por exemplo, se eu casar na comunhão parcial, bem é só meu. Eu posso dizer que eu utilizei o dinheiro da venda daquele imóvel de solteiro para comprar um agora casado. E na subrogação vai incidir a cláusula de incomunicabilidade. A minha esposa não terá participação nesse imóvel, porque é fruto anterior ao casamento, é um bem exclusivo, bem particular. Então, pode ser colocar essa cláusula de incomunicabilidade. Pois não. Então, a questão do valor o correto seria mesmo o valor ou o valor inferior à compra, né? Só que esse lance de passar a escritura por baixo pode gerar prova em favor da esposa prejudicada. Tem que tomar cuidado com isso. E as cláusulas, pessoal, elas podem ser vitalícias, temporária ou sob condição. Vitalício, o cara diz, o doador diz, é vitalício, você não pode vender o imóvel até o seu falecimento. É difícil o pessoal colocar essa cláusula, porque trava o mercado, trava a venda do bem. E aí só quem poderá vender? Somente o neto pode vender o imóvel. Ninguém coloca essa cláusula de inalienabilidade, é bem raro. A temporária pode dizer, você não vai poder vender o imóvel até você completar 18 anos, até você completar 30 anos. Eu faço bastante lá, 30 anos, 18 anos e tal. E sob condição. Então, esse imóvel não poderá ser vendido enquanto você não colar grau na faculdade de medicina, por exemplo. Ou enquanto você não se casar com a sua atual esposa. Pode colocar isso também. Então, é uma condição que aí depende da criatividade do doador. Tá? Essas cláusulas podem ser canceladas, pessoal. E a maneira de cancelá-las é por revogação dos doadores. Agora, se os dois doadores, ou um casal que doou, faleceu, não tem como revogá-las mais. Tá? Então, elas se tornam vitalícias mesmo até o beneficiário falecer, e aí o bem fica livre da cláusula para os netos. A morte dos donatários, se o donatário vir a falecer, a cláusula será extinta, então os netos ficarão proprietários de maneira plena, tranquilo. O termo ou implemento da condição. Colou grau lá na Faculdade de Medicina, a cláusula será cancelada. Como que cancela isso? Apresenta lá o diploma de colação de grau, faz um requerimento por registro de imóveis, tendo em vista a condição imposta pelo doador,
agora apresenta o diploma da colação de grau e é cancelada essa cláusula, tá? Na venda à vista, pessoal, inalienabilidade, não dá para vender, a não ser que você traga lá quem colocou a cláusula e faça o cancelamento. Se faleceu os doadores, não tem mais jeito, tá? Na venda financiada, nós vamos falar um pouquinho sobre a inalienabilidade e empenhorabilidade. Inalienabilidade, como eu disse, não tem jeito. Vai ter que cancelar ou aguardar o falecimento do beneficiado do imóvel. E a empenhorabilidade ela pode ser cancelada lá no cartório com o comparecimento dos doadores. E na venda financiada, pessoal, ou com garantias, é obrigatório esse cancelamento. Por quê? A Caixa Econômica não vai fazer uma garantia, uma propriedade fiduciária no imóvel, uma garantia, se existe a cláusula de empenhorabilidade. Não pode ser penhorado o bem. Como é que ela vai executar? Então, tem que ter o cancelamento dessas cláusulas. Inclusive, eu não vou entrar em usufruto aqui, mas a Caixa também exige que seja feita a renúncia do usufruto vitalício nas vendas financiadas. Verificou, tem usufrutuário? Cancelar o usufruto. Ah, tem usufrutuário, mas os dois faleceram já, por exemplo. Tem que fazer o requerimento de cancelamento, informar o registro, e aí fica limpo lá o imóvel, tá? Com relação a isso. Agora vamos entrar num campo bacana para vocês, acho que é uma das informações mais importantes com relação ao tema de hoje aqui. A procuração é o instrumento do mandato. O mandato é o tipo de contrato, tá? A procuração, pessoal, é quando alguém, impossibilitado de comparecer a um local, ou até mesmo por algum motivo íntimo, não queira comparecer ao cartório para assinar a escritura. Nomeia um terceiro que vai representá-lo lá na lavratura da escritura. Tá? E existem algumas hipóteses de extinção do mandato. Tá? São a revogação, então o cara vai ao cartório e faz a revogação da procuração, ou o procurador vai ao cartório e diz, não quero mais ser seu procurador. Então, ele renuncia os poderes que ele recebeu. É uma forma de extinguir o mandato. Tá? A morte das partes também é um motivo de extinção do mandato, ou a interdição. A interdição, nesse caso, pessoal, é a pessoa se tornar incapaz. Por exemplo, uma doença mental, o Alzheimer cria uma incapacidade muito grande nas pessoas que pode gerar uma interdição. A mudança de estado. Imagine que o vendedor outorgou uma procuração para um terceiro e ele era solteiro na ocasião. E agora ele está casado. Mudou o estado civil dele. Então, todo mundo sabe que a esposa normalmente tem que comparecer assinando, mesmo que o imóvel não seja dela, mas para dar o consentimento. Também é uma forma de extinção do mandato. Compareceu ao cartório, uma procuração, o cara solteiro agora é casado, a procuração perde a validade. Tá? E pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Algumas procurações, as pessoas colocam prazo. Pelo prazo de 1 ano, pelo prazo de 6 meses. Deu o prazo, a partir da data da assinatura, perde o prazo, não tem mais validade. Ou quando conclui o negócio. Eu passei uma procuração para o senhor Guimarães, por exemplo, e ele concluiu já o negócio que eu passei para ele, os poderes que ele foi investido. Cancelou a procuração porque o negócio já foi concluído. Tá? No exterior, Marcelo, é uma complicação tremenda, porque tem que, no caso, mandar essa documentação para cá, para o Brasil, para fazer o registro dele, para o casamento ter validade aqui. Se for uma procuração pura e simples como essa, e a mudança do estado civil dela, eu acredito que ela perde a validade. A não ser que tenha alguma dos requisitos que eu vou falar mais para frente. Que é a conclusão do negócio, que já foi realizado, tem um contrato de compra e venda que fala que pagou o preço à vista. Pode-se pensar, talvez, em a procuração ainda ter validade para concluir aquele negócio. Agora, aquela procuração genérica lá que fala vender todos os bens, tal, ela não dá para aceitar. Tá? Agora, pessoal, toma cuidado, muito cuidado com pessoa que é casada no exterior ou casada com estrangeiros, alguma coisa do tipo, na hora de fazer a venda. Dá uma dor de cabeça para regularizar isso aí. Principalmente agora, pessoal, com os coreanos que estão chegando aí, comprando imóvel e tal. Vai ter muito coreano casado no exterior que vai ter que fazer tradução de certidão de casamento, validação dos casamentos no registro civil aqui, registro no TD, no cartório de títulos e documentos. Toma muito cuidado. Não é só dizer lá que casou no Japão e tchau e benção.
Tem que fazer uma série de procedimentos. E isso, para nós, lá no cartório, ó, dá muita dor de cabeça. Na questão da venda de imóveis, pessoal, a procuração ela tem que seguir a forma exigida pela lei. Se você vai fazer uma escritura pública, a procuração tem que ser pública. Então não adianta fazer aquela procuração lá no computador em casa, autorizando fulano a assinar a escritura, vender o imóvel. Se é uma escritura pública, é uma procuração pública. Ah, mas eu vou fazer um contratinho de compra e venda, que é instrumento particular. Posso fazer uma procuração particular? Vocês podem até ter uma interpretação errada nisso. Porque na venda de imóvel, a procuração será sempre pública. Isso tem julgados, inúmeros julgados, porque tem uma confusão na lei. Então, vai vender um imóvel, procuração pública, tá? E essa procuração, pessoal, ela tem que ter poderes expressos específicos. Ou o que é expresso? Para vender o imóvel específico da rua tal, número tal, matrícula número tal. E não adianta aquela procuração genérica, vender qualquer bem localizado no município de Piracicaba ou no território nacional. Tem que determinar qual é o bem. Apesar que existe uma única decisão do Conselho Superior da Magistratura que autorizou uma procuração geral, genérica. Mas é um caso isolado. Então vamos seguir a maioria, que é poderes expressos específicos, tá? E vocês sabem que a Caixa Econômica Federal exige uma procuração modelo padrão delas lá. Então tem que pegar esse formulário padrão na Caixa e seguir o que ela exige. Fez uma procuração, mesmo que seja expressa específica, sem os requisitos que a Caixa exige, ela não vai aceitar a procuração. Agora um detalhezinho bacana. Eu tenho um modelinho de procuração lá no cartório que eu chamo de mesclado. É uma procuração que fala para venda à vista, ponto. E começo igualzinho a Caixa exige, do mesmo jeito. Então tem para venda à vista e venda a prazo. Já fiz umas 10, 12 procurações dessa. Nunca voltou da Caixa ninguém reclamando. Então, de repente, pode-se pensar aí no investidor que negocia muito, ou alguém que vai embora, não sabe se vai vender à vista, vai vender a prazo, fazer essa procuração que tem os dois tipos aí exigidos, tá? E aí ganha tempo e dinheiro, tá? Acho que a sua é. Salvo engano, é. Agora aqui, pessoal, cuidado com essa história de cláusula pós-mortem. Procuração cláusula pós-mortem. Tem alguns escreventes aí que eu já vi, de outras cidades, inclusive, que colocam lá que essa procuração é válida, tendo em vista a cláusula pós-mortem. Ou seja, vai valer depois da morte. Essa cláusula é nula, não existe negócio de depois da morte, tá? Então, não dá para... Isso aí não tem validade nenhuma. Inclusive, nas decisões que eu cito que fala de poderes expressos específicos, a procuração tinha essa cláusula pós-mortem. E o desembargador deu uma juntada no escrevente que fez, no cartório que fez, porque essa cláusula é nula, tá? Agora tem um mandato em causa própria, pessoal. O mandato em causa própria é quando eu faço uma procuração para uma pessoa e ela vai poder, inclusive, passar por nome dela próprio o imóvel. Como vocês sabem, não é possível eu passar uma procuração para o João e o João passar a escritura do imóvel por nome dele direto. Tem que ter um terceiro nessa situação, porque há um conflito de interesse. O João vai comparecer como representante do vendedor e comprador. Então há um conflito aí. Só que a procuração em causa própria, e tem que levar esse nome em causa própria, ela pode ser feita dessa forma. Só que o que acontece? Você tem que informar nessa procuração em causa própria qual é o valor do negócio. Porque aqui no município de Piracicaba é um fator gerador do ITBI. Então, qual é o valor do negócio? É R$100.000. Eu tenho que recolher o ITBI da procuração. Diferentemente das escrituras que recolhe sempre. Então, na procuração em causa própria, paga o ITBI e tem que informar o valor do negócio. E ela vai gerar uma ineficácia das hipóteses da extinção do mandato. Então, aquela questão revogação, morte, ela vai valer mesmo após a morte, essa em causa própria. Tá? Então, ela é bacana, só que nem todo mundo, ou melhor, ninguém quer pagar imposto de ITBI. A procuração é exatamente para isso, para economizar, para não passar a escritura. Tá? E aí é uma vantagem.
Até hoje, na minha vida, fiz só uma em causa própria. Não, aí no caso não é necessário pagar ITBI, Arnaldo. Mas, só que aí a procuração em causa própria é cobrado com valor declarado. Então, ou seja, a mesma coisa vai se fazer na escritura. Não muda muita coisa, só não vai gastar naquele momento o registro, né, a princípio. Mas não é tanta a vantagem. A vantagem eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Agora aqui, pessoal, tem a procuração irrevogável e retratável. Tenho feito bastante essa procuração, só que com um detalhezinho especial, tá? Ela é feita pura e simplesmente irrevogável e retratável se o outorgante for a um cartório de notas e revogar a procuração com essa cláusula, a procuração vai perder a validade, mesmo com essa cláusula de irrevogável e retratável. É difícil achar um cartório que faça a revogação com essa cláusula. O cartório de notas não vai se expor dessa forma, né? Mas o que vai acontecer? O outorgante ele vai só poder pleitear na justiça as perdas e danos da pessoa que revogou a procuração. O imóvel, de repente, ele pode até perder. Ou melhor, vai perder o imóvel. Então, a irrevogável e retratável, pura e simplesmente, não é segura. Tá? Agora, perdi o emprego, né? Porque se meu patrão ouviu falando isso, ele vai falar, pô, vai ensinar o pessoal a fazer só procuração, que é baratinho. Mas agora eu vou explicar o porquê, que é uma saída bacana para quem trabalha com procuração. Na venda de imóveis, pessoal, a procuração outorgada como condição de um negócio bilateral, ou seja, vendedor e comprador, com prestações correspectivas, ou tiver sido estipulado no exclusivo interesse do mandatário ou do procurador, a revogação do mandato será ineficaz. Então, você tem que fazer uma procuração. Fulano nomeou Ciclano como procurador, menciona que essa procuração lavrada tendo em vista um contrato de compra e venda do imóvel objeto dessa procuração, datado no dia tal, não precisa informar o valor, tá? E dizer que o procurador age em interesse próprio. Normalmente, nas procurações, vocês podem pegar em casa lá para ver. Representando nos interesses dos outorgantes. Nesse caso, o interesse do procurador. Então, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Mesmo que o mandante ou o outorgante vá ao cartório e revogue, essa revogação será ineficaz, não produzirá efeito nenhum. Tá? E, nesse caso, se o cara... Quer ver? Ó? Opa. Se a pessoa vir a falecer, não vai cancelar a procuração. Se ela alterar o estado civil, não cancelará a procuração. Se ela vier a ser interditada, não cancelará a procuração. Então, aqueles requisitos de extinção do mandato, eles não vão se operar. Então, é uma grande vantagem. Não é cláusula pós-mortem, tá? É uma situação que a lei prevê. Tá? Mas quem me deu essa sacada, que até então eu não sabia, e até a leitura do texto frio da lei não dá ao entender isso, foi o doutor Francisco Eduardo Loureiro, que é um desembargador lá de São Paulo. Ele quem deu esse macetinho. Tá? E para vocês, investidores, corretores que são investidores, é bacana essa procuração, caso demore um certo tempo para estar concluindo o negócio. E o tabelião tem essa função de redator, de redigir o que foi falado. Tá? Então, eu já participei de algumas reuniões de sócios de empresa, por exemplo, em que o cartório esteja lá para poder relatar isso numa escritura pública, o que foi falado. É chamada ata notarial. A definição dela é o seguinte: o fazer notarial consiste em escutar, interpretar e aconselhar as partes, e assim preparar, redigir, certificar e produzir um instrumento notarial. A competência do tabelião, como eu disse, é lavrar uma escritura pública e a ata notarial. Tá? A ata notarial, pessoal, ela o que é? É o tabelião utilizar, ou o escrevente, no caso, utilizar dos seus sentidos. Ou seja, ele vai ouvir uma situação, ele vai relatar o que ele ouviu. Ele pode ver uma situação e relatar o que ele viu, sem expressar nenhum tipo de opinião. Tá? Isso aqui pode ser um notebook para o Marcelo,
mas pode ser um netbook para outro. Então não vai dar opinião sobre a situação. Tá? Tem que ter um rigor técnico nessa descrição. Ele pode, por exemplo, sentir um cheiro e relatar o que ele sentiu. O cheiro que ele sentiu. Essa é a função do tabelião na ata notarial. Inclusive, já fiz ata que é bacana para vocês, ata de reunião de acionistas, onde havia um litígio entre os acionistas, então eles queriam passar isso para um documento público que tem uma presunção de veracidade, que aí a pessoa do outro lado que tem que contestar a validade dessa ata. Fiz ata, pessoal, já desculpa, de páginas da internet, onde há um conteúdo, por exemplo, ofensivo, com calúnia, difamação, injúria. Então você pode receber um e-mail de ameaça, por exemplo, eu vou te matar, alguma coisa, e chamar o tabelião para vir até a sua residência, ou o tabelião do próprio servidor do cartório acessar esse e-mail e imprimir esse e-mail na folha do livro, aquela folhinha amarelinha que vocês conhecem. E aí fica guardado no cartório por tempo indeterminado. Tá? E vocês podem utilizar desse instrumento para outras situações que eu vou falar no final aí, que é bacana, tá? E essa ata notarial, pessoal, ela é bacana pela função probatória dela. Então, se eu faço uma ata notarial dizendo que eu recebi um e-mail de ameaça de João da Silva, o João da Silva quem tem que provar que essa minha ata não é verdadeira, que o e-mail é falso. E não eu provar que o João que me mandou o e-mail. Porque a escritura pública, o documento público, tem essa função de presunção, tá, de veracidade. Todo documento público tem essa força, a fé pública tem esse poder. Então, cabe a outra pessoa quebrar essa prova. Então, é bacana que vocês possam utilizar desses instrumentos. Eu penso que o advogado, é importante para o advogado essa ata notarial. Num depoimento de uma pessoa, na participação de uma reunião, pode ser utilizado num acidente de trânsito, por exemplo, para verificar uma situação. Uma vez um amigo me ligou falando de um acidente com uma lancha numa marina, lá em Ilha Comprida. Ô, Vinícius, vem aqui fazer uma ata notarial para mim, que o cara fez um negócio na minha lancha e tal, aconteceu. Só que eu não tinha como eu me deslocar até lá, porque eu estou invadindo uma circunscrição de um outro tabelião. Ele tem que chamar o tabelião da cidade lá para ir até o local e aí sim fazer a ata notarial. Mas até então o ato não estava mais presenciado, não tem como presenciar o ato. Ele poderia relatar o dano que ele teve na lancha, inclusive com fotos. Tá? Só um minutinho, Marcelo, pode mais falar. Um e-mail de proposta de compra de imóvel. É possível fazer uma ata notarial e ela ter a validade, e aí quem mandou o e-mail tem que provar que o e-mail não é verdadeiro, que é falso. Não ouvi, desculpa. O custo da ata, salvo engano, ela está em torno de R$290, acredito. E aí, por página adicional, é cobrado 132, salvo engano. Então, se você for uma ata pequena, você faz, não vai ter tanto custo. Eu já fiz ata de 20 páginas, que o cara gastou R$10 mil, R$15 mil. Depende do conteúdo. Fotos, por exemplo, ocupam muito espaço. Tá? Mas, dependendo do que você vai utilizá-la, compensa. Eu fiz uma vez, até bacana falar, eu fiz uma vez uma ata de um magazine aqui da cidade que publicou uma promoção. Biquínis, R$ 59,99. Só que aquela modelo que estava lá, naquele anúncio, ela copiou de um outro anúncio de uma outra loja. Que aquela loja, quem pagou a modelo para fazer as fotos, quem pagou o cachê dela, quem pagou o maquiador. Mas peraí, o cara olhou o panfleto da loja X e falou, pô, essa foto é minha, é da minha loja. Eu quem contratei essa modelo, esse biquíni é meu. Eu fiz tudo. Aí eu fiz essa ata notarial e disse que eu fiz a comparação. E que havia uma coincidência muito grande das fotos, com detalhes, inclusive. Tinha uma cachoeira ao fundo, onde foi ter uma cascata lá, que batia com a outra. A cor do biquíni era rosa, também batia com a descrição. A modelo era a mesma pessoa. Aí a pessoa entrou com uma ação aqui no fórum, o juiz julgou antecipadamente a lide em razão da ata notarial. Entendeu? E aí não teve o que discutir. O cara teve que pagar uma indenização de R$10 mil para outro cara lá que paga o cachê da modelo e tal. Tá?
E como eu estava falando para vocês, agora para finalizar, pessoal, a ata pode ser feita, a ata de notoriedade, e aí comparece muita gente no cartório, por exemplo, para fazer, eu quero fazer uma declaração de vida, o INSS está pedindo, para dizer que ela está viva. Então, porque o cartório tem a função de verificar a qualificação da pessoa, a documentação, e verificar se ela é ela mesmo. Então, a ata de notoriedade é solicitada normalmente pelo INSS. Mas pode uma pessoa falar assim, ó, Vinícius, vem aqui para nós constatarmos que o céu é azul. Todo mundo sabe, é notório, mas quer que a gente faça? Nós fazemos, vamos tirar uma foto do céu, vamos colocar lá, entendeu? Mas é notório isso. A declaração de vida é um exemplo disso. A pessoa está viva, então ela vai ao cartório e faz isso, tá? A ata de presença e constatação é quando você contrata um perito e você é chamado para ir até o local para fazer uma perícia. Um tabelião lá de São Paulo, o Dr. Paulo Roberto Geiger, do 26º Tabelião, ele, posso dizer que é um dos precursores da ata notarial. E ele contou uma vez, numa aula que eu tive com ele, ele fez uma ata na pista de Interlagos. Então ele foi até Interlagos e ele teve que, no prêmio da Fórmula 1, X lá, e ele teve que verificar os buracos da pista e descrever cada um dos buracos da pista. Uma ata notarial de presença e constatação com os peritos contratados pela FIA lá e tal. Então ele fez toda essa... Só que aí tem que ter um rigor técnico. E quem passou o rigor técnico foi os peritos para ele. A constatação da pista. Tá? Então, para quê? Para aprovar, fazer o prêmio da Fórmula 1 ou não. Tá? A ata de diligência externa. Essa aí é a maioria delas. Eu já fiz uma diligência uma vez, pessoal, aqui no prédio, no condomínio Colinas do Piracicaba. Uma pessoa comprou um imóvel da construtora lá que fez o empreendimento e pagou 2 parcelas e sumiu no mundo. Trancou o apartamento e daí, como é que vai fazer? O cara vai invadir, a construtora vai invadir, não é dele o apartamento. Apesar do cara estar inadimplente, não tinha uma sentença judicial ainda rescindindo o negócio. Então ele chamou o cartório, eu fui até lá, qualifiquei um chaveiro que estava presente, que fez o arrombamento da porta lá com a técnica dele. E aí eu entrei dentro do apartamento, porque o medo dele era o quê? O cara dizer, viu, eu tinha lá uma televisão de 3D e, na verdade, tinha uma de 14 polegadas. E como é que vai fazer? O cara invadiu o domicílio. O que eu tive que fazer? Um arrolamento de todos os bens que existiam no apartamento. Um sofá da cor vermelha, aparentemente sendo couro, com um pé de madeira, uma televisão 14 polegadas, a marca tal. Tive que fazer um arrolamento de tudo que tinha dentro. Um garfo de plástico transparente para marmitex. Tudo. E aí o cara entrou com a ação na justiça, eles retiraram todos os móveis que tinham lá, conseguiu a resolução do negócio e deixou bem à disposição do comprador inadimplente. Só que imagine a situação. O cara com certeza alegou invasão do domicílio, invasão da propriedade e tal. Mas a ata notarial teve essa força, tá, para ele. A ata de inspeção, que, como eu disse, que também pode caber na diligência externa. Abandono de imóvel. A ata de internet, que é um caso de e-mails. Inclusive, eu tenho um caso que até ainda estamos trabalhando nele, que é uma ata ofensiva de uma pessoa pública, por exemplo. No meu caso, era um magistrado. Ele sofreu várias acusações feitas pela internet, que repercutiu, inclusive até fora do Brasil. YouTube, grupos de discussão do Yahoo, por exemplo, com relação a algumas sentenças que ele prolatava na cidade dele lá. E eu fiz para ele, acho que umas 40 atas notariais. E o custo é altíssimo, né? Só que o retorno dele disso aí também, da indenização que ele vai ter, pela calúnia, pela difamação, injúria, vai ser de milhões. Então, compensou para ele fazer ata notarial. Está compensando já. Porque numa indenização que ele recebeu recentemente, já pagou todas as atas que ele fez e sobrou dinheiro. Sem contar os que virão ainda. Jornais que publicam mensagens, qualquer tipo de informação abusiva, pode também ser utilizada a ata notarial para isso. Tá? E as atas de correção, que é o terror dos escreventes. Ninguém gosta de fazer ata notarial para corrigir erro. Puto, o RG do cara não é esse, já fiz escritura, já lavrou, já assinou. Tem que fazer uma ata dizendo que o tabelião verificou o RG da pessoa e que ele cometeu um equívoco. Que o RG não é 2, tal, é 3. Então ele faz uma ata de correção. Tá? Então essa ata de correção é lavrada pelos tabeliães, pelos escreventes.
e nós não gostamos de lavrar essa ata notarial. Agora, o que interessa para vocês, pessoal, que eu posso dizer, são as atas de diligência externa. Imagine uma negociação de valor vultuoso, onde você queira que esteja tudo documentado. Eu ando com um gravadorzinho aqui na pasta, para gravar conversa lá no cartório, caso eu precise. Máquina fotográfica eu não estou aqui porque é difícil até, minha mulher pega, tal, às vezes não fico, mas máquina fotográfica para tirar uma foto, caso seja necessário também. Então vocês podem contratar um tabelião para ir até o local para presenciar a reunião. Um acordo, imagina um negócio de milhões aí, e o cara já bateu o martelo, o cara pode pular na hora ali. Você pode documentar isso por uma ata notarial e exigir dele a comissão, dependendo da situação. Nós tivemos no cartório um caso, não foi eu quem fiz, tá? Mas o escrevente e até o corretor de imóveis foi um cara esperto, entendeu? Foi esperto, inteligente. Chegou na hora de fazer a escritura, o escrevente, como sempre, deve ler a escritura. Todo mundo, contratante, vendedor e comprador, como sempre, não escutou nada, não presta atenção na leitura. E aí o valor do negócio era de R$500 mil, só que o vendedor queria passar por R$5 mil, né, para pagar menos imposto de renda, para não cair na malha fina, o ganho de capital, tudo aquilo, né? E aí o escrevente leu a escritura, o comprador assinou, chegou no vendedor, ele olhou a escritura, 500 mil? Eu vou pagar um absurdo imposto de renda, não sei o que tem, não sei o que tem. Não quis assinar a escritura. E daí? O corretor de imóveis, acredito que foi o corretor de imóveis, junto com o escrevente, falou assim, o senhor não vai assinar? Tudo bem, não assina. Mas está assinada pelo comprador. E o escrevente estava ali, junto, presenciando, testemunha, né? O que aconteceu? Tudo bem, pode ir embora, não tem problema, vai embora, o cara foi embora. E aí o escrevente fez uma ata notarial, que após feita a leitura, falou todo o rito que o cartório faz. O comprador assinou a escritura e chegou na vez do vendedor. Ele não quis assinar a escritura porque o valor estava inferior, estava superior ao valor que ele queria passar, tendo em vista que ele não queria pagar imposto. Então ele fez uma prova contra ele mesmo de sonegação fiscal. O corretor de imóveis provavelmente recebeu a comissão porque o negócio estava concluído na mesa do cartório, e na mesa do cartório é para ler e assinar. Não é para discutir, né? É para chegar e resolver, já estava tudo resolvido. E aí chegou lá, deu todo esse pepino. Então vocês podem utilizar numa negociação na mesa que dê um pepino e fazer uma ata notarial e solicitar isso. E para inúmeras coisas, reuniões, acidentes que acontecem, mensagens de proposta, contraproposta, pode ser feita a ata notarial. E importante disso, quem tem que provar que a ata notarial não é verdade, que o e-mail é falso, é a parte contrária. E todo mundo sabe que quem alega é quem tem que provar. Então você vai alegar que o fulano não quis assinar por aquele motivo, e ele tem que provar o contrário. Então é muito importante você ter conhecimento desse instituto bacana. Só faz a ata no cartório ou a pessoa do cartório vai na empresa? De repente? O cartório pode fazer a diligência da empresa dentro da circunscrição pela qual o tabelião recebeu a delegação. No caso, o município de Piracicaba. Eu não posso, por exemplo, ir para Saltinho, Charqueada, eu não posso, porque tem tabelião lá já. Então eu posso ir na empresa, vamos lá na Kia Motors, em tal lugar assim assado, vamos lá. Dentro da cidade eu posso ir e fazer a constatação toda no local. Entendeu? Ameaça de morte, tudo que for necessário. E até penso que os depoimentos judiciais, por exemplo, em que a pessoa não consegue estar presente, pode ser feito por ata notarial, mas o juiz vai avaliar isso, essa validade. Tá certo, pessoal? O que tem... Não, na ata notarial não é necessário testemunha, porque o tabelião quem vai certificar pelos sentidos. E, normalmente, a pessoa não assina a ata. É o próprio tabelião quem assina. Ele quem está certificando, com a fé pública dele. Eu coloco, às vezes, a pessoa para assinar junto, entendeu? Que ela compareceu fazendo o requerimento da ata notarial, porque, tipo assim, não fiz por conta. Eu fiz porque o cara estava presente, o cliente estava presente. Aí a pessoa assina a ata junto, mas se você vai fazer uma ata, por exemplo, contra uma pessoa, essa pessoa não tem que estar junto. Eu mesmo posso assinar sozinho, ou o tabelião assina sozinho, ela vai ter a mesma validade, sem problema nenhum.
Então, pessoal, alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Tem ponto na nota quem participou da presença, da palestra. Certinho, pessoal?